eu sou aluno do primeiro ano A, eu me chamo William Freitas dos Santos e hoje eu vou estar mostrando para vocês experimentos de densidade. Primeiro vamos relatar o que é densidade. Densidade é aquilo que mede o grau de concentração de massa em determinado volume. Matematicamente pode ser expresso por massa dividido por volume. Primeiramente vamos fazer um experimento aqui. A gente tem uma garrafa de plástico, né? Pode ser qualquer garrafa de plástico de 2 litros, tanto faz. Agora a gente tem um papel e eu vou colocar fogo nessa primeira ponta do papel. Olha o que acontece com a água. Vamos esperar. Podem ver que a fumaça ela está retraindo como se fosse uma cachoeira entrando dentro da garrafa, como se estivesse sugando a fumaça. Fazer o segundo experimento. Como é que a gente vai fazer isso? Temos 2 copos de água, pode ser qualquer copo de água, não importa. O que importa é a gente mostrar o experimento para vocês. Eu vou colocar aqui, uma colher de sal em um dos copos de água. Vou colocar aqui, no segundo copo de água, uma colher de sal. E eu vou estar misturando o sal na água. Agora eu vou mostrar para vocês, temos aqui 2 ovos, agora eu vou mostrar para vocês colocando o ovo na água normal, podemos ver que ele caiu, agora vamos ver o ovo na água com sal, podemos ver que ele ficou flutuando. Bom, esses foram os experimentos de hoje, no próximo vídeo eu vou ensinar para você por que isso realmente acontece. Agora eu vou explicar para você os experimentos que fizemos com a garrafa, que a fumaça desceu, quando a gente colocou fogo quase na boca dela. E vamos explicar também o nosso experimento com o ovo e com a água e com sal. Vamos lá. Primeiro vamos explicar o da garrafa. Primeiramente você deve estar se perguntando por que as fumaças, outras fumaças como as das chaminés, as dos carros, elas sobem. Isso acontece graças às correntes de ar. Se não fosse por causa dessas correntes de ar, essas fumaças não desciam. Agora o experimento do ovo. O ovo cru afundou no segundo experimento que fizemos, porque a densidade é maior do que a água. No momento em que acrescentamos o sal, aumentamos a densidade e dessa forma o ovo conseguiu flutuar. Podemos ver aqui, né, que quando colocamos o sal e a água, colocamos após o ovo, ele afundou, pois a sua densidade passou a ser menor do que a mistura da água e sal.
Hoje eu vou fazer o experimento da água com sal e sem sal, fazendo com que o ovo afunde ou boie. Quando a água tá pura, aí a densidade dela vai ser menor e a do ovo maior, por isso o ovo vai afundar. Quando acrescentamos o sal na água, a densidade dela se torna maior e a do ovo menor, fazendo com que ele flutue. Isso aí, ó. Vai repetir. Quem quiser então usar máscara pode usar. Mas quando penetrar também, vou deixar as máscaras únicas. Use cannon fodder. Don't give yourself to these unnatural men. Machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the love they hate, and love them in natural. Soldiers don't fight for slavery. Bom, professor, aqui eu pus a água, como o senhor pode ver. Aí agora eu vou pôr o óleo. Como eu sei, a água é mais densa que o óleo. Agora eu vou misturar aqui. Tentar misturar, né? Porque a água é mais densa. E não se misturou. Ela não se misturou. Agora eu vou tentar pôr
o detergente líquido aqui pra ver se ele é mais denso do que a água e o óleo. Agora tem que esperar descer um pouco. E o detergente é mais denso que a água e o óleo. Ainda tá descendo aqui uns pouquinhos. Mas o detergente é mais denso do que a água e o óleo. Olá, professor, eu sou o aluno Lucas Rodrigues Monteiro, do primeiro ano F, e hoje eu vou fazer uma experiência de densidade. A experiência de hoje consiste em mudar a densidade da água. Para isso vamos precisar de sal, de ovo e da água. No primeiro copo eu não coloquei nenhuma quantidade de sal, água normal. No segundo eu coloquei uma colher cheia de sal. No terceiro eu coloquei menos água e também coloquei menos sal. E podemos ver, quando a gente coloca um ovo dentro do copo sem sal, ele vai afundar. Se a gente coloca o ovo dentro do copo com sal, ele vai boiar. E isso acontece porque quando a gente colocamos o sal, muda a densidade da água, a água fica mais densa do que o ovo e isso faz ele flutuar. E tem um jeito mais legal dessa experiência. Nesse último copo que eu coloquei água e sal, se a gente coloca o ovo, ele boia. Mas se a gente coloca mais um pouquinho de água, com cuidado, ele fica no meio, ele nem boia e nem afunda. Isso foi o primeiro experimento. Então, vamos para o segundo. Bem, eu sou o aluno Lucas Rodrigues do primeiro ano F e eu estou aqui para fazer o segundo experimento de Química. E vamos fazer o experimento sobre densidade. E para fazer esse experimento vamos precisar de 3 componentes: o óleo, a água e o detergente. Esse experimento propõe visualizarmos a diferença de densidade entre os líquidos. Vou começar colocando o óleo na água. Quando a gente coloca o óleo na água, podemos perceber que o óleo ele não se mistura com a água. Isso porque eles possuem polaridades diferentes. Enquanto o óleo é apolar, a água é polar. Já quando a gente pega o detergente e mistura com os dois, podemos perceber que o detergente ele interage tanto com o óleo quanto com a água, porque ele possui duas partículas, duas moléculas, uma apolar e outra polar. Já quando a gente fazemos uma mistura forçada, o detergente quebra as moléculas do óleo em pequenas partes. E esse foi o experimento. Merda. Oi pessoal, tudo bem com vocês? A primeira coisa que a gente vai colocar é o mel. A gente coloca uma quantidade boa de mel, não tem uma quantidade específica.
Tô gravando aí pra vocês. Pronto, colocou. Aí coloca água com sal. Uma quantidade boa de água com sal. Depois dessa água com sal, ó, eu já coloquei água com sal. Aí você vai colocar o detergente. Tem que ter muito cuidado pro detergente não misturar, só que ele não vai misturar de jeito nenhum. Ó lá, ó. A água com sal com o mel, o mais denso fica embaixo e o menos denso vai pra cima. Agora a gente coloca... Pronto, estamos colocando o detergente, né? Pronto, coloquei o detergente. Eu tô olhando pra ver se tá certinho. Aí ficou bem certinho. Agora a gente vai colocar a água natural. Água normal, água natural, como vocês desejar falar. Vai colocando bem devagarzinho, pra não misturar. Tem que ter muito cuidado. Eu derramei um pouquinho ali na mesa, mas não tem problema. Olha lá. E por último, a última coisa que a gente vai colocar é A última coisa agora é o álcool. Eu tô colocando bem devagarzinho ali e vocês vão ver que vai ficar lindo. A densidade é uma grandeza que relaciona a massa de um material com o volume ocupado. Se um material possui densidade menor que a água ou qualquer outro líquido um tanto natural, ele irá flutuar sobre ela. Porém, se o material possui uma densidade maior, ele irá afundar. Make it on your own, but we don't have to grow up. We can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give 1,000 reasons why. Aqui nesse copo amarelo a gente tem água normal e no copo lilás a gente tem água com sal. Bom, agora eu vou colocar aqui o ovo na água normal e a gente pode perceber que como o ovo é mais denso que a água, ele vai para o fundo. Já nessa água com sal, a gente vai colocar aqui o ovo e a gente vai poder perceber que o ovo ele não vai afundar, ele vai ficar flutuando. Isso é porque quando a gente coloca sal na água, o sal torna as coisas menos densas do que elas são. Então, como o ovo ficou menos denso que a água, ele ficou flutuando. Então, é esse experimento. Espero que você tenha entendido aí. Muito obrigado e valeu, tamo junto. Uau! Isso significa o que, Ana?
Ana, já acabou esse corante? Irmã Cindy. Agora! Cindy. Ele é o irmão da Cindy. Ele é o Cuca. A Cindy costumava trabalhar com a irmã dele e ela foi morta alguns dias atrás. A Cindy deu o colar para ele de presente. Maria, minha irmã. Eu sinto muito. Meus pêsames. Eu tenho algo que você vai querer ver. Vamos lá, vamos ver o que ele tem para mostrar. Anda logo. Desculpa. Vou fazer uma treina. Olha, as páginas estavam rasgadas quando encontrei. Com certeza quem fez isso sabe o que estava fazendo. Isso é com certeza da Cindy. Praticamente a metade da minha. Não. Fica bom. Ela queria que ficasse. É o mínimo que posso fazer. Obrigado. Isso é remédio. O que houve com a irmã dele? Não vai saber. O corpo dela não foi encontrado. Houve várias ocorrências semelhantes em toda a cidade. Todas crianças da favela. Prostitutas infantis, não é? Mas não encontrou os corpos, como sabe que estão mortos. Operações quando prostitutas desaparecem somente dois lugares onde podem terminar. O oceano ou o lixo. Que foi? Água e óleo não se misturam devido às suas polaridades. Água polar, óleo apolar. Água e óleo possuem densidades diferentes, a que leva a uma separação mais rápida. A água é mais densa que o óleo, por isso fica na parte inferior do vidro. O corante alimentício é solúvel na água, que é polar, mas não no óleo, que é apolar. Quando as gotas de água colorida se misturam, revelam a cor roxa, azul mais vermelho. Ao colocar o comprimido efervescente no recipiente, essa vai para o fundo e reage com a água, liberando gás carbônico. O bicarbonato de sódio é componente de comprimido que reage com a água formada, gás carbônico. O gás carbônico pode ser menos denso que a água e óleo. Sobe a leva junto um pouco da água, formando as bolhas coloridas observadas. O gás é liberado na superfície do óleo para a atmosfera, e assim a água retorna ao fundo do recipiente, pois é mais densa. Nesse experimento de densidade que eu vou estar fazendo aqui, vai só precisar de um copo com água,
óleo de cozinha e detergente. Primeiramente vai estar pegando o óleo, colocando na água. Como vocês podem ver, a água é mais densa que o óleo. Tá colocando agora o detergente. Tá esperando um pouco. Como vocês podem ver aqui, o detergente tá descendo e o detergente é mais denso que a água. Então esse foi o meu experimento. É o da densidade do ovo, que é quando a gente pega um copo com água normal e acrescenta o ovo. O ovo vai afundar porque a densidade dele é maior do que a da água. Com o sal acrescentado, a gente joga o ovo e ele vai flutuar porque a densidade dele é menor do que a da água. Olá pessoal, meu nome é Pedro, sou do primeiro M. Hoje nós vamos fazer um trabalho vamos falar sobre densidade. A densidade é a relação entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. Se um material possuir densidade menor que o outro, ele irá flutuar sobre ele. Se o material tiver densidade maior, ele afunda. Vamos lá fazer o experimento. Aqui é água normal, o ovo já afundou. Aqui é água com sal, no outro copo. Nesse outro copo aqui é água com sal. Vamos ver se ele vai flutuar. O ovo cru afundou no primeiro caso, porque a densidade é maior que a da água. No momento que acrescentamos sal na água, aumentamos a sua densidade. Por isso que o ovo flutua, pois a sua densidade passou a ser menor que a da mistura de água e sal. Por isso que quanto mais nós colocarmos sal na água, mais a densidade da água aumentará. Por isso que nesse primeiro caso o ovo afundou. Por isso que nesse primeiro caso o ovo flutuou. Porque quanto mais sal você coloca na água, mais aumenta a densidade da água. E nesse aqui ele afundou. Foi por isso. Beleza, pessoal? Tchau. O meu vídeo de densidade consiste em pegar um copo de água com água pura e um copo de água com água e sal. Aí você pega um ovo e coloca no copo com água pura, água sem nada. Ele vai afundar. E quando bota na água com sal, ele vai boiar, ele não afunda. Então esse é meu vídeo sobre densidade. O outro experimento é botar água e óleo dentro de um copo e pingar detergente. E lentamente o detergente irá descer para o fundo do copo. E esse é meu experimento.
comecei o meu experimento colocando o mesmo tanto de água em 2 recipientes. Um recipiente tem água quente, o outro recipiente tem água fria. Agora eu vou adicionar óleo nos 2 recipientes. Esse é o recipiente com água quente. Agora eu vou adicionar óleo no recipiente com água fria. Agora eu vou adicionar o detergente. Tá vendo que o recipiente com água quente, o detergente desceu mais rápido? Com água fria não, ainda não desceu, ó. Recipiente com água fria. Agora o recipiente com água quente. Olha só a diferença entre os dois. No recipiente com água fria, o detergente tá meio que se misturando com a água. Um pouco, ó. No recipiente com água quente, não. O detergente tá descendo. E foi isso. Professor, aqui é a Micaele do 1º ano N, vespertino, e aqui vai a minha primeira experiência. Eu adicionei água nesses 5 copos, mas aqui eu queria fazer outra experiência com essas bolinhas aqui, ó, que a gente compra em mercado, essas coisas, e crescem, só colocar na água que crescem. Mas eu vou fazer elas pro final. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas queria experimentar também. Aqui eu vou adicionar o primeiro ovo no copo que não tem sal. No caso, esse aqui tá sem sal e esses 2 aqui tem sal. Vou adicionar. Ao caso, percebemos que não afundou esse daqui e sim flutuou. Esse daqui já afundou. E vou explicar o porquê esse daqui afundou e porquê esse daqui flutuou. O ovo cru afundou no primeiro caso porque a sua densidade é maior que a da água. No momento em que colocarmos sal na água, aumentamos a sua densidade e dessa forma o ovo flutua. Foi o caso desse aqui, ele flutuou. Pois sua densidade passou a ser menor que a da mistura de água e sal. Quanto mais sal colocarmos, mais a sua densidade de água aumentará. Então, ao caso é isso, professor. Vou pegar esse ovo daqui e vou colocar nesse daqui. Que esse aqui também tá com sal. Só para avisar, eu coloquei 2 colheres de sal. Esse daqui também tem sal. E podemos perceber também que ele não afundou. E sim flutuou. Por causa da sua densidade. Agora eu vou fazer a experiência com essas bolinhas aqui. Tem umas que já estão aqui, mas eu vou fazer. Esse daqui tá com sal e ele o copo é de plástico. Esse daqui tá sem sal. Vou colocar as bolinhas nesse copo. E vou colocar mais bolinha dentro desse copo aqui.
A quantidade de água é a mesma. Percebemos também que quando eu coloquei a bolinha nesse copo aqui, as bolinhas afundaram, ó. Dá pra perceber, ó. Vou até colocar colocando minha mão aqui para o senhor ver. E sim, ela afundou, ó, bem aqui no fundo. Já nesse, que tá com sal, as bolinhas flutuaram. Também, dá pra perceber, ó, porque elas não estão no fundo do copo. Vou colocar mais bolinha para o senhor ver. Olha. Podemos perceber que ela vai sempre flutuar. Quando eu coloquei sal, ela flutuou. Essa daqui tá sem sal. E ela afundou. E essa foi a minha primeira experiência. Bom, professor, aqui vai a minha segunda experiência. Vou utilizar na minha experiência água, detergente e óleo. E vai se tornar essa mistura aqui. Agora eu vou explicar o porquê elas ficam assim. A água, o óleo e detergente são fluidos que possuem polares diferentes. A água é uma molécula polar, enquanto que o detergente possui parte de sua molécula polar e parte apolar. O óleo é uma mistura apolar. Por isso, quando misturamos esses três componentes, podemos observar que parte do detergente se mistura com a água, a parte polar do detergente. Chamamos essa mistura de micela. Por isso, conseguimos lavar a louça com água e detergente. O óleo não se mistura com a água por ser apolar. Ele se mistura com a parte apolar do detergente, o caso em cima, podemos perceber, ó. E essa foi a minha segunda experiência. Espero que tenha gostado. É só que não tem sal, o ovo vai afundar. Tem sal, o ovo flutua. Uau! Bom, aqui a gente tem 2 potes, um só com água e o outro a gente tem a mistura de água com sal. Agora eu vou acrescentar um ovo em cada potinho. Aqui nós percebemos que o que a água é pura, ou seja, sem adição de nada, ele afunda. Mas na água que tinha o sal, ele boiou. Por quê? Porque na mistura pura, a densidade do ovo é maior que a densidade da água. Logo, ele afunda. Então, no momento em que acrescentamos o sal na água, a gente aumenta a densidade da água e dessa forma a gente faz o ovo flutuar, pois a densidade do ovo passou a ser menor do que a densidade da água. Então, quanto mais sal colocarmos na água, mais a sua densidade vai aumentar. Boa noite. A densidade é uma grandeza que relaciona a massa de um material com o volume por ele ocupado. Quando o material é mais denso que o outro, ele afunda. Quando ele é menos denso, ele irá flutuar sobre ele. Para comprovar melhor isso na prática, vamos fazer uma experiência simples utilizando água, óleo e detergente. Primeiro, vamos colocar o óleo na água. Vemos que o óleo não afunda. Isso porque ele tem menos densidade que a água, ou seja, ele flutua sobre a água. Agora vamos colocar o detergente. Vemos que ele fica no fundo do copo. Isso porque a densidade dele é maior que a da água e que a do óleo. Agora vamos ver como ficou. Aqui, no fundo do copo está o detergente, ou seja, ele é mais denso que a água e que o óleo. No meio está a água, é acima do detergente e abaixo do óleo. Isso porque a água é mais densa que o óleo e menos densa que o detergente. E por cima de todos está o óleo. Isso é porque o óleo ele é menos denso que a água e que o detergente. É isso, obrigado.